Vamos retomar aqui a aula e a gente vai começar, então, a falar da patogenia dessa DTA propriamente dita, que é a listeriose. Aqui eu queria chamar a sua atenção para você ver como é que você vai enfocar o seu estudo. É claro que nessa aula eu vou te apresentar vários elementos que podem garantir o seu sucesso no concurso, mas o enfoque do seu estudo vai ser direcionado pelo seu edital. Quando o edital vem cobrando DTA, doenças transmitidas por alimento, normalmente eles vêm, a banca, ela cobra o agente, o alimento envolvido, as condições de crescimento do agente no alimento envolvido. Então, você tem que se nortear ali pelo que o edital está te falando. E claro que não é só o edital. É muito importante que você faça uma análise das outras provas elaboradas pela banca. Bom, quando a sua banca ela te pede patógenos relacionados a surtos alimentares, patógenos relacionados a doenças transmitidas por alimento, ela pode cobrar todos os elementos que eu já te falei, como ela pode cobrar especificamente os micro-organismos envolvidos, porque ela pôs ali na primeira, né, como enunciado, como primeira coisa da frase, o patógeno. Tá? Então, nesse momento agora, a gente vai explicar um geralzão de como é que é a DTA listeriose, como que acontece, como que o ser humano vai ser acometido. Vocês vão ver que a gente vai passar um videozinho. Nesse videozinho, né, que é o vídeo do Instituto Pasteur, que vai tratar, né, do mecanismo de infecção causado pela Listeria monocytogenes, né, que é um patógeno muito admirável e que tem muito estudo em volta da Listeria para tentar compreender os mecanismos. A Listeria, portanto, um micro-organismo recorrente como agente causador de DTA. E ela causa infecção tanto em seres humanos quanto animais. Esse micro-organismo, ele tem uma capacidade de sobreviver e crescer em condições bem diferenciadas, por exemplo, em baixas temperaturas, em ambientes ácidos, bem como em ambientes com alta concentração de sal. Além disso, esse micro-organismo tem ainda a habilidade de cruzar algumas barreiras da imunidade natural das pessoas, né? Por exemplo, a barreira placentária, que é uma barreira que protege o feto, a barreira hematoencefálica, que protege o sistema nervoso, né? E além disso, a barreira intestinal, que é uma barreira normalmente difícil de ser transponível, de ser transposta, né, dos micro-organismos superarem. Bom, voltando aqui no vídeo, a gente pode perceber, então, que a listéria, ela vai entrar no corpo do ser humano, normalmente através da ingestão de um alimento contaminado. Ela passa pelo suco gástrico e chega lá no intestino. Ela tem capacidade de colonizar algumas áreas do intestino, como, por exemplo, as placas de Peyer, embora as vilosidades intestinais sejam preferencial. Lá nas vilosidades, elas infectam tanto as células do ápice, que morrem, são apoptóticas, como também elas infectam as células laterais responsáveis pela secreção de muco. Bom, a listéria, ela vai infectar as células, preferencialmente também as laterais, como? Ela vai se ligar a essa célula. Para isso, ela usa a internalina A, que se conecta à ecaderina, e então a bactéria vai ser internalizada através de um vacúolo, ela vai causar uma série de alterações nessas células, mas basicamente ela vai transpor a barreira epitelial e ganhar a corrente sanguínea. Através da corrente sanguínea, ela se dissemina para o fígado, baço, inclusive ela ultrapassa a barreira hematoencefálica e também pode ultrapassar a barreira uterina. Lá no útero gestante, tanto a internalina A quanto B vão se conectar em células do trofoblasto, ligando na ecaderina e na semete. Depois dessa ligação, igual acontece no intestino, a bactéria vai ser internalizada através de um vacúolo e vai fazer a multiplicação ali no feto. Antes mesmo de entrar em uma célula infectada, essa bactéria, ela secreta alguns fatores de virulência que modulam a célula do hospedeiro. Por exemplo, aqui está demonstrando a secreção de listeriolizina O. A listeriolizina O, também chamada de LLO, é uma toxina produzida pela Listeria monocytogenes que vai levar à formação de poro na membrana do hospedeiro. Esse poro formado, ele permite o livre fluxo de íons, por exemplo, cálcio, entrada de cálcio e saída de potássio, o que leva a um desequilíbrio osmótico dessa célula iônico.
esse desequilíbrio iônico altera o funcionamento da célula como um todo. Por exemplo, as mitocôndrias, normalmente, elas se dividem e se fundem. No entanto, com esse excesso de cálcio que vai entrando, a mitocôndria assume um padrão mais fragmentado, mais dividido, e isso a gente não sabe muito bem como, mas parece favorecer a replicação bacteriana. Além da alteração nas mitocôndrias, a presença de cálcio também vai alterar o perfil de transcrição dos genes. Aí você tem que lembrar. Vamos pedir para pausar o vídeo. Você tem que lembrar que a transcrição dos genes, ela é responsável basicamente por produzir RNA mensageiro, aí produz o RNA mensageiro, que vai para o citoplasma, sofre tradução e produz algumas proteínas. No caso aqui, ela vai modificar a agregação do DNA, impedindo a transcrição de determinados genes. Pode voltar o nosso vídeo aí. Bom, quando vai ter, então, esse impedimento de transcrição celular, né? Na verdade, aqui vai ter um impedimento, por quê? Porque agrupou, né? A RNA polimerase não vai mais conseguir se ligar, então a gente vai ter uma alteração da função celular. Proteínas que precisavam ser produzidas não serão mais produzidas, o que altera, modifica a fisiologia daquela célula do hospedeiro. Além disso, aí a gente vai pedir para pausar o vídeo de novo. A presença também do influxo de cálcio, bem como da própria listeriolisina O, ela leva à ubiquitinação de proteínas. Ubiquitinação é uma transformação química de determinadas proteínas que leva, então, pode voltar ao nosso vídeo, que leva, então, à perda de função dessas proteínas, né? Impede, por exemplo, mesmo que seja transcrito, a RNA polimerase, liga lá no gene, manda para o citoplasma, vai ter uma ubiquitinação de proteínas e de fatores de tradução, impedindo, então, a formação normal de proteínas. Tudo isso a bactéria fez antes mesmo de entrar. Agora ela vai entrar e, como ela está no útero, ela se conectou tanto com a ecaderina quanto o semete, ou ela pode estar no intestino também. Bom, ela se conectou, ela promove ativamente a sua internalização através de um vacúolo, e nesse momento ela produz 2 fatores de virulência, a listeriolisina O e algumas fosfolipases. Essas 2 toxinas, elas vão fazer. Pode pausar o vídeo, por favor? Elas vão lisar o vacúolo. Além disso, elas vão transformar a superfície celular, protegendo essa bactéria dos fatores citoplasmáticos que são capazes de destruir o micro-organismo. E aí a gente volta para o vídeo. Quando essa bactéria tem uma transformação da sua superfície, então, protegida dos fatores de destruição, ela vai se multiplicar, povoando, então, aquela célula do hospedeiro. Ali, ela libera outros fatores de virulência de menor importância, que vão atuar tanto no citoplasma como no núcleo. Um exemplo de fator de virulência que está chegando aqui é o LNTA. Aqui, ao contrário, dá um pause, por favor. Aqui, ao contrário do que a gente descreveu lá no núcleo, quando a gente estava falando da histona, né, da listeriolisina O, do influxo de cálcio, aqui a LNTA com a BHD1 vai fazer o contrário. Ela vai abrir esse genoma, possibilitando a produção de algumas moléculas que normalmente não seriam produzidas. Nesse exemplo, e aí pode dar play, por favor? Nesse exemplo aqui, a gente vê que a molécula que vai ser produzida é o interferon. O interferon, mais para frente, eu vou te mostrar que ela vai levar ao recrutamento de células de defesa e uma alteração ali do perfil dessas células. A célula ainda ela é coberta com a acta-A, que é uma proteína que vai se ligar nos polímeros de actina, que são do hospedeiro, não são da bactéria. E aí a bactéria, usando os polímeros de actina do hospedeiro, ela vai levar a sua impulsão ao longo do citoplasma. Então, ela vai se mover usando a actina do hospedeiro para se movimentar no citoplasma. Ela pode, inclusive, transpor a membrana e infectar uma célula adjacente. Já no citoplasma da célula adjacente, os mesmos fatores de virulência vão ser secretados, listeriolisina O e fosfolipase,
que tira aquele vacúolo e essa bactéria vai, então, continuar se movimentando na célula adjacente. Isso vai promover uma infecção de célula a célula, vai ser no hospedeiro normal, é quimiotático para as células de defesa, que chegou os neutrófilos que destruíram não só o hospedeiro, como a célula infectada. No hospedeiro normal, pausa o vídeo, por favor. No hospedeiro normal, a infecção é branda, não vai acontecer nada. Mas no hospedeiro que é imunossuprimido, ou na mulher gestante com útero gravídico, aí a doença vai ser um pouco mais séria. Bom, esse vídeo encerra por aqui, depois o Instituto Pasteur continua fazendo algumas considerações com relação à listéria, que é menos importante para a nossa aula. Né? Ó, o vídeo é meio rápido, a gente tem que falar meio rápido para acompanhar o vídeo, mas eu espero que tenha ficado claro aí para você. Se não tiver ficado, tiver muito rápido, você usa aí o recurso da sua plataforma, que dá uma diminuída, uma desacelerada no vídeo para você entender direitinho. Lembra da dica que eu te dei de assistir esse vídeo agora e assistir mais no finalzinho da aula para você ter uma completa compreensão desse conteúdo, já que os fatores de virulência podem ser amplamente cobrados pelo seu examinador. Resumindo essa história toda do vídeo aqui para um conteúdo mais tradicional, né? A gente pode perceber, então, que uma pessoa ela vai se infectar depois de ingerir um alimento contaminado, que para o nosso concurso a importância são principalmente os alimentos de origem animal, né? Por exemplo, então, os alimentos que estão dentro daquela faixa de temperatura, na qual a listéria se multiplica, os alimentos que estão dentro da faixa de pH, no qual a listéria multiplica, que aí você começa a pensar, pô, a Piri falou do pH, da temperatura, quase todos, né, pessoal? Então, a bactéria entra lá na alça intestinal, e aí vamos lembrar que ela vai contaminar principalmente ali as células laterais, né? As células secretoras de muco, onde ela vai infectar, mas ela também pode acometer os órgãos linfóides periféricos, como o linfonodo e até mesmo placas de Peyer, né? Lembrar que a placa de Peyer é um tecido linfóide associado à mucosa, então ela pode acometer. Assim, ou através do intestino ou através do linfonodo, essa bactéria ganha circulação sanguínea e aí ela se dissemina para outros órgãos, como, por exemplo, fígado e baço. Lá, ela pode se multiplicar, causar alterações hepáticas, né? Mesmo o fígado sendo um órgão com grande capacidade de regeneração, ela pode causar uma alteração ali do perfil enzimático, algumas indigestões, ou pode causar também uma infecção no baço, levando uma alteração de células, de degradação de células, por exemplo. Em hospedeiros mais comprometidos, né, em pessoas imunossuprimidas, pessoas mais velhas, ou em mulheres gestantes, aí não pode ser qualquer pessoa, né, as mulheres gestantes, a gente ainda pode observar uma infecção encefálica, né, com destruição, e aí uma infecção mais grave, uma meningite, por exemplo. Ou ainda, na mulher grávida, a gente pode ver uma infecção ali do trofoblasto, levando à destruição do trofoblasto, prejudicando gravemente a nutrição fetal, podendo culminar num aborto ou num prejuízo nutricional para esse feto, que pode nascer com a patologia, né? Ele pode nascer com uma listeriose neonatal ali. Bom, basicamente, como importância de DTA, a gente classifica a listéria em dois tipos, né? A listeriose invasiva e a listeriose não invasiva. A listeriose invasiva, ela vai acontecer em pessoas que pertencem a um grupo de risco. Então, por exemplo, em mulheres grávidas. Nessa categoria, né, nessa parcela da população, as mulheres grávidas, elas vão ter principalmente quais sinais? Um aborto espontâneo, então isso vai depender muito, claro, do momento da infecção, do momento da gestação em que essa mulher se infectou. Então, esse aborto normalmente vai acontecer no terço final da gestação, principalmente se essa mulher se infectou nos períodos iniciais da gestação. Ou pode levar ao nascimento de crianças fracas, se essa mulher se infectou mais nos períodos finais de gestação. Por que a criança nasce fraca? Porque a infecção da placenta, né, ou a transposição da placenta pelo micro-organismo, uma coisa ou outra,
pode levar a uma debilidade daquela criança que está sendo formada ou uma deficiência nutricional ali pelo comprometimento da hemodinâmica do útero gestante. No caso do aborto, o aborto vai acontecer em função do comprometimento da barreira placentária, né, da própria placenta, como também pela destruição do feto pela listéria, né, pela infecção fetal. Bom, além disso, podem nascer e morrer, as crianças podem nascer e morrer em função do alto comprometimento da listeriose nesse feto, ou nascer com uma doença neonatal. Ele nasce já infectado pela listéria, e aí essa criança vai ficar sendo submetida à hospitalização, né, durante um período para poder tratar a infecção. Outra parcela da população que pode ser acometida são os indivíduos imunocomprometidos. Por exemplo, pessoas que estão sendo submetidas a tratamentos de terapias de câncer, pessoas que têm HIV, né, que são soropositivas. Então, esses indivíduos, eles têm uma deficiência imunológica e isso pode levar ao acontecimento de meningite. A meningite, ou seja, a inflamação das meninges nessas pessoas, vai determinar uma doença de alta mortalidade. Esse indivíduo ainda, em função do comprometimento do seu sistema imunológico, ele pode também desenvolver septicemia, que é uma infecção por listeriose generalizada. Além disso, e por último, como categoria de risco, a gente tem as pessoas idosas, né, os indivíduos idosos. Por último, mas não menos importante, porque a nossa população está envelhecendo, esses indivíduos, eles podem apresentar meningite, que também é uma infecção de alta mortalidade nessa população, bem como septicemia. Importante dizer que, embora a listeriose não seja uma das DTAs mais frequentes, elas podem determinar a morte de até 95% das pessoas acometidas, tá? Então, com taxa de letalidade variável, claro, e normalmente em torno de 60%, mas ela é uma doença preocupante, tá? Ela é uma doença de grande relevância de saúde pública. E a gente, dentro dos programas, né, de controle na indústria, a gente tem que tentar prevenir a ocorrência da contaminação dos produtos de origem animal com esse agente. Ainda falando sobre a listeriose invasiva, a gente vê, então, que ela pode causar uma doença grave quando houver acometimento do sistema nervoso, e aí a gente vai ver, principalmente como sinal clínico, e isso o seu examinador pode te cobrar, por exemplo, meningite, meningoencefalite, então, inflamação das meninges e encéfalo, ou só encefalite, inflamação só do encéfalo. E aí, como eu te disse, a mortalidade pode ser alta, próxima de 70%, 60%, dependendo muito do dado da literatura. Pri, como é que eu vou fazer se na alternativa A for 70%, 60%, 50%? Possivelmente, o examinador não vai te cobrar isso. Ele vai te cobrar essa taxa de mortalidade aqui em uma alternativa, por exemplo. Né? Você sabe que se ele falar 5%, está fora. E você sabe que se ele falar 100% também, está fora. Né? E até 95%, depende muito do caso. Ela vai estar mais próxima dessa taxa. Então, se ele falar 5% ou 100%, você esteja atento ali para tentar achar uma alternativa que esteja mais próxima da realidade, tá? É uma infecção grave também se a gente tiver uma infecção neonatal. Aí, nesse neonato, a gente pode ver pneumonia, apneia, que é uma dificuldade respiratória, inclusive pústulas na face e no corpo, além de granulomas no fígado, baço e cérebro, né? Porque a listéria, pela sua capacidade de recrutar neutrófilos, essas células de defesa, elas podem encapsular o agente na tentativa de conter a infecção, tá? Lembrando que os granulomas formados no cérebro podem levar a alterações neurológicas irreversíveis. Bom, além disso, em diversas parcelas da população, a gente pode ter septicemia, que também tem uma mortalidade considerável. No entanto, né, apesar da gente ter essa doença grave, ela acontece, né, a listeriose invasiva, ela só acontece, ou ela acontece predominantemente, ela não só acontece, mas ela acontece predominantemente na população que é de risco. Ao contrário, a listeriose não invasiva, que também é chamada de listeriose gastrointestinal, ela já é uma infecção mais branda, em que a gente observa numa parcela maior da população. Então, normalmente, quais são os sintomas? Sintomas semelhantes à gripe. Então, lembra lá do vídeo, quando a gente encerra o vídeo, eu te digo assim, bom,
A listeriose em pessoas imunocompetentes, ela vai ser uma infecção branda, a gente está falando disso aqui, né? Ela só vai ser uma infecção grave quando a gente falar de idosos imunocomprometidos e mulheres gestantes. Então, ela vai ter um sintoma semelhante à gripe, dor no corpo, uma indisposição, pode até ter uma indisposição intestinal ali, até por causa do prejuízo que pode causar ao fígado, por exemplo, e vai ter uma gastroenterite febril. Bom, não muito mais do que isso, né? Você ainda pode ver como principais sintomas febre, fadiga, mal-estar, náuseas, vômito, diarreia, mas não passa muito disso. Normalmente, essa pessoa aqui, às vezes ela nem sabe que teve listeriose, ela tem a listeriose, passa sem ter maiores complicações. Ao contrário, a população de risco, ela depende de um tratamento médico intensivo para poder reverter o quadro de listeriose sem maiores sequelas. Sendo assim, pessoal, a gente encerra esse bloco e volta no próximo para fazer uma questão.